Então, hoje, eu quero começar falando de retrospectiva. Eu penso que todo final de ano a gente vai viver isso, né? É natural viver isso. Eu me sinto, né? Eu quero dizer o que eu sinto, né? Eu estou aqui há 5 anos, eu me sinto repetitivo. Sempre que chega o final do ano, a gente vai falar de retrospectiva, de como é que vai ser o ano que vem, etc. Mas eu acho que isso é saudável, né? Eu acho que o ano ele existe por uma razão, né? Para dividir as coisas em grandes blocos e a gente poder organizá-las, assim como dias e semanas e meses e etc. Eu não sei se você já ouviu falar daqueles países nórdicos que, acho que é lá no Polo Norte, né, que tem algumas cidades que elas giram diferente da gente, aí fica 6 meses sem escurecer e as pessoas entram em depressão, elas enlouquecem porque elas não têm esse ciclo do dia começando, o dia terminando, etc. Então, para a gente é importante esses ciclos para a gente conseguir, sabe, encaixar as coisas, né? E é gostoso terminar ciclos, começar ciclos. Alguns assustam, né? Como a gente está vendo o Felipe e Carol indo embora, vão começar tudo de novo, né? Escolhe apartamento, escolhe imóveis, etc. Mas isso faz parte da vida. Então eu quero pensar em 3 coisas junto com você, tá bom? Primeiro, olhar para 2025 e ver aquilo que Deus fez na minha vida, ou seja, num aspecto de gratidão, e não só de gratidão, tá? Mas eu acho que tem uma palavra que ela anda, ela precisa andar paralela com isso, que é reconhecimento. Reconhecer que Jesus está agindo e está fazendo coisas na minha vida. A segunda, ainda em formato de retrospectiva, mas agora olhando aquilo que eu poderia ter feito diferente, né? Agora falando mais do meu papel, né, e do seu papel. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre algo que eu nunca dei um nome, mas agora eu dei um nome, que é a teoria do crescimento contínuo, e eu vou explicar isso no terceiro ponto, tá bom? Quero convidar você a orar e a me ajudar, se concentrando, né? A gente tem muitos bebês agora, que é um presente que Deus nos deu, mas eu vejo que todo mundo fica olhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e eu preciso que você olhe para mim e que a gente se concentre, tá bom? Lembrando que esse momento é um momento solene para a nossa igreja, um momento sério, um momento importante, eu quero pedir que você se concentre, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, quero colocar esse momento diante do Senhor em nome de Jesus. Quero pedir, Deus, que a gente possa desfrutar desse momento, que a gente possa te ouvir nesse momento e que a gente possa, Deus, aprender contigo nesse momento, Pai. Gostaria de pedir, Deus, que o Senhor falasse ao nosso coração, que os nossos ouvidos estivessem abertos, o nosso coração, Deus, sempre aberto para te ouvir, para aprender contigo, para poder ser tocado por ti, Deus, para que as coisas que a gente vai ler, que a gente vai pensar, que elas possam fazer efeito no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, e que a gente possa sair daqui, Deus, mudado, que a gente possa sair daqui aprendendo, Deus, coisas, que a gente possa sair daqui diferente em nome de Jesus. Quero pedir por cada pessoa que está aqui, Deus, e pelos seus corações, que o Senhor também possa tocar, Deus, cada coração do jeito que está, Pai. A gente vem de muitas formas para o culto, às vezes a gente vem alegre, às vezes a gente vem triste, às vezes a gente simplesmente vem, às vezes a gente vem brigado com alguém, às vezes a gente vem alegre com alguém. E eu quero colocar isso diante do Senhor, Deus, sabendo que teu Espírito é mais forte que tudo isso, que o Senhor pode falar com a gente, Deus, e que o Senhor pode tocar o nosso coração, independente de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Então, quero ler 2 textos introdutórios. O primeiro deles está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Depois a gente vai para Salmos. Então a gente começa em Lamentações, depois vai para Salmos, né? Lamentações está lá no meio da Bíblia, um pouquinho mais para frente. E Salmos está bem no meio da Bíblia. Então você vai se achar estando ali pelo meio da Bíblia. Quem está no aplicativo é sempre mais fácil, né? Quem vai para a Bíblia de papel é um pouquinho mais difícil. Lamentações é pequenininho, tem só 5 capítulos. Você tem que achar ele ali escondido para os lados de Isaías, Jeremias, depois Lamentações, Ezequiel, Daniel. Vamos lá? Lamentações 3, 22 e 23. Ainda pensando então nesse aspecto, nesse quesito de retrospectiva, ele vai dizer assim, ó, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis, né? Aquilo que não termina, que não se esgota. Deus tem uma fonte infinita de misericórdia para nós. E aí no 23 ele vai dizer assim, que elas renovam-se a cada manhã,
e ele termina dizendo grande é a sua fidelidade. Então, para mim, o ponto-chave aqui é que Deus tem um amor, né, um cuidado, um carinho, uma preocupação que ela se renova, né? Então nós com certeza podemos olhar para trás, né, e dizer assim, Deus renovou essa graça, esse amor, esse cuidado, essa misericórdia, como o texto fala, todos os dias. Segundo texto, Salmo 103, 1. Salmo 103, 1. Salmos de número 103, verso 1. Salmo 103, 1. Ele vai dizer, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga, né? Bendiga. Fale bem do nome do Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser do seu santo nome. Então, junte os dois textos e volte para a nossa retrospectiva, né? Gostaria que nós começássemos com esse olhar, né, com esse sentimento de que nós não fomos abandonados por Deus em 2025, não fomos deixados de lado, de que nós temos, e é importante você sempre lembrar disso, temos um Deus que vê, que se importa, que quer o nosso melhor, que tem cuidado de nós e que tem olhado por nós. Então, quero começar observando esse primeiro ponto específico, né, olhar para 2025 e ver o que Deus fez na nossa vida. Então, como eu disse, é impossível chegar ao final do ano sem dizer que Deus fez algo por nós. Isso é teologicamente impossível, né? Isso é possível, talvez, no nosso coração, quando nós não reconhecemos, mas teologicamente não há como a gente dizer que Deus não fez nada por nós. Por que isso? Porque simplesmente pelo fato de estarmos vivos, essa é a primeira razão, né? Eu não estou listando aqui como pontos, mas vou falar de forma informal. Essa é a primeira razão. O fato de você ter acordado foi porque Deus assim permitiu. Não sei com que frequência você lê notícias, né? Eu costumo ler o máximo possível daquilo que me interessa, óbvio. E essa semana eu li que uma pessoa de 34 ou 37 anos, não me lembro, ele morreu de mal súbito num resort na Bahia, num campeonato de comer melancias. Eu não sei quem leu essa notícia. Então foi isso. Eles não explicaram bem na notícia, não sei se foi porque ele comeu muita melancia ou se ele estava só curtindo. Mas por que é importante esse tipo de notícia, apesar de triste? Porque se você já passou dos 34, quem passou dos 34, então você já está no lucro, né? Os guris ali, eu estou aterrorizando eles, vocês têm que orar para chegar até lá e passar de lá. Mas ainda falando com a Renata esses dias sobre isso, né? Esse ano de 2026, no caso, eu faço 40 anos, né? Nasci em agosto de 86. E não sei se estou na metade da minha vida ou não, se já passei, se, né, não vou chegar até os 80, isso não sei, não tem como saber, né? Isso é uma coisa que pertence a Deus, mas é fato que nós perdemos isso de vista, né? Volte. O fato de você acordar já é um motivo de gratidão. Né? A morte, ela é muito sorrateira, né? Ela chega quando a gente menos espera. As doenças chegam quando a gente menos espera. Não há um convite para esse tipo de coisa. As dores, os cansaços, tudo isso acontece. Assim como um carro estragado, qualquer coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que fazer o papel inverso dessa moeda. Quer dizer, Deus, obrigado. Porque eu estou aqui, eu estou bem, na medida do possível, você pode botar esse vírgula, né? Na medida do possível. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas na minha vida e tem cuidado de mim, né? E aqui eu quero também observar e dizer o seguinte, para mim, nesse ponto já entra o que a gente chama de maturidade cristã, que é o quê? Que é nós conseguirmos não fazer mais aquelas orações que eu anotei aqui, por exemplo, o Senhor, né, ou Deus não se importa comigo. Ou então Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida. E às vezes a gente sente isso, fala isso, ou reclama disso para alguém, ou até ora isso, dizendo, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? E é claro, né, próprio Davi, quando lá nos Salmos, ele vai fazer esse tipo de lamento, né, principalmente nos chamados Salmos de lamento. Mas o fato é, à medida que nós vamos amadurecendo, a gente começa a já não questionar mais isso.
a gente começa a ver que Deus está sempre atuando na nossa vida e que não é justo fazer esse tipo de oração, dizendo: Deus, o Senhor não se importa com a minha vida. Ela não é, na verdade, assim, sendo bem sincero, ela é errada teologicamente, né? Porque João 3,16 já contradiz isso. Vai dizer que Deus amou tanto, né, a humanidade que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, né, não vai morrer, mas tenha vida eterna. Então, já há um amor prévio de Deus por nós. Isso já está estabelecido. Quando a gente nega esse amor em oração, chateado com alguma coisa, a gente está negando aquilo que é bíblico. Então, o fato é que Deus ele sempre está fazendo algo na nossa vida, que a gente precisa fazer esse exercício de olhar para trás e dizer: Deus, obrigado, eu sei que o Senhor fez coisas na minha vida. E aí eu quero ler com você mais um Salmos. Abre agora em 139, Salmos 139, 1 e 3, ou de 1 a 3, no caso. Salmos 139, de 1 a 3. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Então, lendo esse texto, né, minha pergunta para você é: não fica claro que nada passa desapercebido de Deus? Que não há nada que aconteceu em 2025 que Deus estivesse dormindo e não viu? Há um outro salmo, né, que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, né? Então não há um momento que a Bíblia compara ele a um vigia, né? E não há um momento, né? O Fausto Marcos, os militares, né? Coisa difícil é botar alguém para fazer guarda na madrugada, você chega lá, tá ele encostado, dormindo, né? E uma cancela ali, qualquer um pode passar. O que a Bíblia está dizendo é que no caso de Deus isso nunca vai acontecer. Não vai ter um momento que você vai chegar, ele vai estar lá desprevenido, dizendo: puxa, alguém orou para mim, alguém me pediu algo e eu não percebi. E eu deixei de atender, né? Então nunca vai acontecer isso, né? De novo, eu estou usando o termo teologicamente impossível para explicar a você conceitos bíblicos, mas é isso. Teologicamente impossível que Deus não ouça uma oração. Porque ele nunca está descansando, dormindo ou cansado. Primeiro, porque ele não precisa, e segundo, porque ele quer ouvir o que a gente tem para dizer. Então, voltando ao texto, né? Ele está sempre lá. Não há momento de descanso para ele, ele está sempre ouvindo. Então, fazendo essa ideia da retrospectiva, olhando para trás, fato é que em todo o seu 2025, Deus esteve lá. Se você chegou ao fim dele é porque Deus assim quis, e aquilo que aconteceu no meio dele foi porque ou Deus quis ou Deus permitiu. Então a Bíblia diz, né, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus assim o queira, né, ou o permita, tá bom? Então, já escrevi isso aqui. Aí, por isso eu quero deixar claro para você que Deus não desperdiça nem um dia, nem uma semana, nem um mês, muito menos um ano inteiro. Ele não desperdiça uma vida, né? Então, uma frase boa para você refletir é: não existe um ano invisível para Deus. Não existe um ano invisível para Deus. Né? Deus não funciona assim. Não existe um ano desperdiçado. Um ano que ele não tenha visto ou que ele não se importe. E agora falando de planos, né? Eu vou abordar isso semana que vem, mas só fazendo uma chamada, né? Deus ele nunca vai olhar para a nossa vida e vai dizer assim: puxa, está chegando 2026, né? Como se fosse uma reunião de planejamento do nosso ano. Está chegando 2026 e eu não tenho sonhos para essa pessoa. Isso não existe. De novo, biblicamente isso não existe. A Bíblia é clara em dizer que Deus tem sonhos para a nossa vida, dizer que ele tem planos para a nossa vida, em dizer que ele tem ministérios para nós, né? A Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios, que ele nos deu dons para a gente servir. Eu vou ler inclusive um texto mais para frente sobre que ele aborda esse assunto, apesar de não ser meu foco, mas ele vai dizer que ele tem esse espacinho para a gente. Então, resumindo, não existe ano perdido, né? Não existe aquele vazio de para onde que eu estou indo e como a gente, quando dirige, bota o carro no neutro, né? A gente chama de banguela, que é o carro indo e só Deus sabe onde vai parar, né? Isso não existe biblicamente. Deus está sempre se importando. Mas eu também quero ler mais um texto. Abra Romanos capítulo 8.
versículo 38 e 39, Romanos capítulo 8, versículo 8 e 39. 38 e 39, desculpa. Romanos 8, 38 e 39. Ele diz assim: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Interessante que nós, quando caminhamos com Cristo, temos os primeiros textos, né, que vamos aprendendo, conhecendo, que vão falando com a gente, e esse é um dos textos que eu me lembro de ter sido citado muito cedo para mim, de, não vou dizer ter gravado ele, porque até hoje eu não gravei, mas assim, conheço ele, quando ouço, sei talvez acompanhá-lo. Mas talvez foi um dos que eu mais demorei tempo para acreditar, sendo bem sincero. E eu acho que eu fui de fato acreditar nele, não sei, talvez por 2018, 2019 para cá. Então a gente está falando de 7 anos para trás. E eu estou na fé desde a minha infância, né? Então se eu disse que eu vou fazer 40 anos, pelo menos 37 anos eu estou dentro de uma igreja evangélica. Então o que eu quero dizer com isso? Que a gente muitas vezes demora para acreditar na Bíblia. Falando de forma bem simples, demoramos para acreditar na Bíblia. Nós temos o texto sagrado, nós temos o versículo, né, os 2 versículos. A gente ouve, e talvez quando eu li alguém não leu junto comigo, porque a gente cita esse texto várias vezes, né, ao longo da nossa jornada de fé, na igreja, etc. Mas minha pergunta é, você entendeu o que eu li? Ainda essa semana, né, a Renata comprou alguns livros para o mestrado dela, e um deles é bem conhecido, um livro de interpretação, que é uma pergunta, né? A pergunta é: entendes o que lês? Eu me lembro que no meu seminário esse livro já era famoso, né? Já era usado, e agora ele continua sendo reeditado. E a minha pergunta é essa: você entendeu o que você leu? Então eu vou ler de novo. Né? Paulo então está dizendo: estou convencido. Então ele aprendeu isso, que eu só fui aprender agora, né? Ele vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Então aqui tem teologia, né? Então, ou seja, nem anjos e nem os demônios. Às vezes a gente tem medo, né, do demônio ou não entende como funciona, o que para nós é um mistério. Nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém. Ou seja, ele está sendo aqui, né, até usando linguagem figurada. Ele não cita, mas eu vou citar, nem o passado, que é uma coisa que a gente nos afasta muito de Jesus, principalmente quando a gente olha e pensa nas coisas que nós fizemos, que nós sentimos, que nós quisemos fazer. Então, o que ele está dizendo assim é que nada disso é capaz, né? Ele está falando de capacidade. Nenhuma dessas coisas consegue puxar a gente, né? Nos pinçar. Não sei se você já mexeu no bonequinho amarelinho do Google Maps, aquele é bem divertido, né? Você vai pinçando ele, botando ele pelas ruas. Então, nada dessas coisas conseguem pinçar a gente como pinça aquele bonequinho e atirar lá em outra rua, né? Ele está dizendo que a gente está ali, está com Jesus e ali a gente vai ficar. Ele está dizendo que essas coisas não são capazes de fazer, elas não podem fazer. Não foi assim que Deus desenhou para que elas fizessem. Todas essas coisas, elas travam no amor de Jesus. Então, tudo isso para voltar ao nosso ano e dizer assim: Jesus esteve lá em coisas que a gente viu, em coisas que a gente não viu, em coisas que a gente viu e não agradeceu. Isso é péssimo. Para mim, a retrospectiva ela também tem um papel de ser confrontadora para nós, de tal forma que a gente possa olhar para trás e dizer: Deus, é verdade, o Senhor esteve e eu não percebi. Né? Então, refletir que Deus tem olhado por nós, tem se importado, tem estado presente, que de fato não tem nada que vai separar a gente desse amor. E eu quero então te ajudar dizendo o seguinte: nós podemos fazer exercícios, né? Então, em alguns sermões eu gosto de fazer exercícios. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler para você uma pequena lista que eu escrevi de 10 coisas que eu gostaria de agradecer a Jesus esse ano, e depois eu vou te guiar no próximo passo, tá bom? Então, esse ano eu posso colocar coisas pequenas, como eu posso colocar coisas maiores, tá? Eu tentei colocar blocos maiores, né? Porque eu poderia escrever: agradeço a Deus que eu pude ir na pracinha com a Cecília um dia, mas eu tentei ser um pouquinho maior do que isso. Mas eu agradeço a Deus porque
Eu pude voltar para os Estados Unidos, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Estive no Summit de novo em agosto, isso foi um presente de Deus. Agradeço a Deus porque a gente tinha sonhado desde 2023 uma viagem para o Uruguai, que a enchente nos tirou, e esse ano a gente pôde realizar isso me deixou muito feliz. Eu agradeço a Deus porque em abril, né, estive lá no Legendários e foi algo que, se você perguntar assim, nossa, mudou a sua vida? A resposta é não, mas me trouxe alguns confrontos que eles não vão embora. Então, essa é a resposta sim. Então, eu sempre lembro de coisas que eu ouvi de Deus lá, uma delas tem a ver com a Cecília. Então, quase todas as vezes, quando eu começo a ficar preguiçoso em relação a ela, ou começo a não querer dar tempo para ela, eu me lembro daquilo que Deus me falou lá, e isso muda a minha relação com ela, né? Isso me resgata, digamos assim. Então, foi algo que mudou e foi importante no meu ano. Né? A questão do burnout, que eu vim em 2024, então foi mais ou menos em setembro desse ano que eu consegui ver ele como encerrado e não sendo mais um problema na minha vida, e agradecer a Deus. Uma coisa simples, né, que foi celebrar o aniversário da Cecília numa casa de festas. A gente está já planejando, né, o próximo aniversário e não sabemos se vai ser numa casa de festas ou não. Só quem tem filho já pediu um orçamento nesses lugares, sabe, né, a dor que é e quanto custa. Mas foi muito legal ver ela, né, feliz e podendo viver o mesmo que os colegas vivem, né? Então, todo mundo sabe que os pais, às vezes, têm que dizer isso, olha, você não é todo mundo. Às vezes a gente tem que dizer, filha, você não vai poder ter o que os outros têm, né? E sem drama, né? Mas da nossa escolinha, a gente, às vezes, fala brincando que a gente é os mais pobres. Então, a gente tá lá, né? Deus nos abençoa, a gente tem um desconto, a Cecília tá feliz, mas às vezes a gente diz, puxa, será que vai dar? Esse ano deu, a gente achou muito legal, ela brincou bastante, ela está gerando boas memórias. Então a minha gratidão aqui não é que ela fez numa casa de festas. A gratidão é Deus, obrigado porque minha filha está podendo gerar boas memórias, né? Sexto lugar, a gente teve, eu tive que escrever pequenas férias, foram só 4 dias, né, em Caxias do Sul, mas que como o hotel deu umas rateadas, a gente ganhou mais 2 depois, e a gente voltou uma segunda data, então são boas lembranças, né? A gente pôde ficar horas e horas com a Cecília na piscina e poder brincar juntos. Poder agradecer a Deus que a gente vai passar o ano novo de novo no Uruguai, né? Ano passado a gente passou em Buenos Aires e esse ano a gente vai passar no Uruguai pela primeira vez. Ano passado a gente passou em Buenos Aires por conta do burnout, então não foi pelo melhor motivo, mas a gente pôde viver também uma viagem muito especial, então 8º motivo. O 9º, né? Ver que mais um ano Deus cuidou de mim, da minha saúde, da minha família e terminar um ano em paz. Então isso para mim não tenho palavras. E 10º, esse aqui é importante, né? Mesmo acima do peso, estar arrasando no futebol, jogando bem e podendo voltar todas as terças. Quem joga sabe que eu não estou mentindo. Viu? Tem ninguém dizendo que não. Então, né, sem grandes dores no joelho e não sei se você lembra, né, quem estava aqui ano passado, eu tenho prótese nas 2 canelas, né, eu fui atropelado quando eu tinha 14 anos, então dentro das minhas tíbias tem uma haste de titânio. E eu todos os anos, sequencialmente, eu sofri dores e mais dores e mais dores, né, principalmente no inverno. E consultando médicos e mais médicos, eu cheguei a fazer, acho que é ressonância que chama, né, que é aquela que você entra dentro da máquina. E aí a médica disse, olha, não achei, não tem nada. Ela disse, talvez o que aconteça é uma microexpansão do seu, né, do ferro que está ali, do titânio, mas assim, micro, ela não disse nem o nome da medida que se usa para dizer isso, mas uma microexpansão. E ela disse assim, você talvez sente dores por isso, só que é uma dor que me arrebenta, né? Acho que talvez o Henrique lembra um dia, ele me deu uma carona, eu disse, cara, me leva para o hospital porque eu não consigo caminhar. E a dor me faz chorar, porque dói demais, né? Me arrebenta demais. E, enfim, é uma coisa que acaba comigo completamente. E graças a Deus eu pude terminar esse ano pela primeira vez, sem ter tido nenhuma vez essa dor, né? Então, claro, não é mérito meu, eu estou pesado, né? O mérito é de Jesus, por isso que o meu agradecimento a Ele. E para encerrar essa lista, óbvio, é dizer, Jesus, obrigado porque o Senhor existe na minha vida, né? Eu posso ter um relacionamento contigo e o Senhor pode fazer parte da minha vida, eu da tua, né? Ainda foi hoje, né? Eu estava explicando, a Cecília queria dar de presente para o meu cunhado e para a companheira dele, né? Alguma coisa sobre Jesus, um marca-página de Jesus. E aí a gente teve que explicar dizendo, filha, né? Meu cunhado não acredita em Jesus como a gente acredita. E é uma forma de agradecer a Deus. Você pode dizer, Deus, obrigado porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado porque eu e meus filhos amamos Jesus. Obrigado porque eu e meu marido amamos Jesus, né? Às vezes a gente esquece de agradecer isso porque a gente está tão focado nas próximas coisas que virão depois
mas só essas já são coisas importantíssimas. Por isso, né, que agora, bem rápido, de forma bem objetiva, quero convidar você a pegar o seu celular, vai lá. E você então tem uma missão, você precisa, em alguns segundos, né, você vai ganhar aí talvez 3 minutos, todo mundo com o celular na mão, abra o seu bloco de notas ou algum outro aplicativo. Pode ser papel, irmão Felisberto. Pode ser papel. Pega aí o fundo da Bíblia, uma caneta. Renata, tem uma caneta aí para o irmão Felisberto? Alguém tem uma caneta e um papel para o irmão Felisberto? Esqueci que o irmão Felisberto não é o dos smartphones. E você agora vai escrever a sua lista. Então ela não precisa ser tão completa que nem a minha. Óbvio que eu tive mais tempo para fazer isso. Né? Você só vai ganhar 3 minutos, porque depois tem pastel. Lembrando que tem pastel na cantina, então se você já está com fome, saiba que vai ter pastel na cantina. Se alguém quer papel e caneta, temos ali. Então, assim, essa lista você não vai compartilhar com ninguém, não se preocupe. Né? Não é para fazer em dupla. Estou vendo os casal agarrado aí. É individual o exercício. Então, eu queria que você conseguisse escrever, né, rapidamente 10 coisas que você é grato a Deus e que Ele fez nesse ano na sua vida, tá bom? Pode ser coisas macro, como eu disse, né? Coisas muito legais que aconteceram. A Carol não vai conseguir escrever a dela, mas eu vou pôr ponto 1, a Luísa nasceu, né? Então eu tenho certeza que é um agradecimento. Mas pode ser coisas grandes assim, mas pode ser coisas pequenas, né? Obrigado, Deus, porque eu tenho um bom relacionamento com meu marido. Obrigado porque meus filhos, enfim, aquilo que você quiser, certo? Você tem exatos 3 minutos. Não sei quem pôs a música, pode pôr, só não precisa ser uma tão agitada. Vamos lá, mais um minutinho. Vamos lá para os finalmente. Você pode terminar em casa depois. Mas enfim, a ideia é bem simples e para a gente encerrar o nosso primeiro ponto aqui, ser bem ilustrativo, né? De que eu estou falando de coisas que eu já fiz e já vivi. Nós corremos o risco de encerrar o ano
sem enxergar Deus na nossa vida. E eu penso que, como cristãos, a gente não pode não só encerrar um ano sem enxergar Deus, como a gente não pode passar um dia sem enxergar Deus. Porque Deus está na nossa vida, assim como Ele está em todo lugar. Então, Deus está. A pergunta é como nós nos relacionamos em relação a isso. Como que a gente lida com o fato de que Deus está presente. Isso nos leva para o nosso segundo ponto. Esse é um mini ponto, né? Mini ponto porque ele vai ser um pouquinho menor e vai nos levar ao terceiro, talvez um pouquinho maior, que é o seguinte: nós fazemos muitas vezes escolhas ruins, e essas escolhas que nos impedem, né, de poder viver esse melhor de Deus. Então eu quero que você pense comigo no nosso segundo ponto, que é olhar para 2025 e ver o que poderíamos ter feito diferente. O que poderia ter sido diferente, né? Então, o que eu fiz em 2025 que eu preciso mudar para 2026. Naturalmente, semana que vem a gente vai falar de 2026, mas eu gostaria que você olhasse e dissesse assim: o que eu poderia ter feito diferente? Abra sua Bíblia de novo em Lamentações, agora que você já sabe o caminho. Lamentações, lá no meio, um pouquinho para frente. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Lamentações 3, 40. Lamentações 3, 40. Ele vai dizer assim, ó: examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, é um convite para olharmos para a nossa própria consciência e depois voltar, então, para Deus. E também temos, segundo texto, não precisa abrir, né? Esse é um texto mais conhecido, eu vou apenas citar, que é Mateus 6,31, que ele está falando sobre os tesouros, né, e as finanças, e depois ele fala que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração, né? E geralmente é isso que acontece numa retrospectiva. Quando você olha para trás, você diz onde eu pus o meu coração, né? E lá você descobre o seu tesouro. Falando em tesouro, eu citei esses dias os 3 T's, né? Que o pastor Shane me ensinou uma vez, que são tesouro, talentos e tempo, né? Ou seja, o seu dinheiro, aquilo que você sabe fazer e o tempo que você tem. Essas 3 coisas você vai dedicar naquilo que chama o seu coração, naquilo que atrai o seu coração, naquilo que você mais gosta, naquilo que é o seu foco no momento. Só que eu sempre preciso voltar e lembrar a vocês e a mim que nós somos cristãos. Nós seguimos a um Deus que espera, sim, coisas de nós, e uma delas é um relacionamento crescente, que todos os anos melhore, se torne mais próximo, e não que decresça, que se torne pior. E a gente precisa desse exame da nossa consciência. Então, para te ajudar, eu vou fazer 5 perguntas, que eu gostaria que você pensasse em cima delas. Se você pensa que tem alguma resposta para ela, você pode anotar. Lembrando que esse exercício não é compartilhado, ninguém precisa ler isso. Mas eu quero que você ouça as perguntas e que você pense em cima delas. E que isso possa ser algo prático para a sua vida, que você possa aplicar. A primeira pergunta é, por isso eu disse que é um mini ponto, né? São só 5 perguntas e depois a gente vai para o terceiro. Então a primeira pergunta é: quais são os impedimentos do meu crescimento? Então quando você olha para 2025, né, se você pensa assim, puxa, não cresci tanto espiritualmente como eu poderia. A primeira pergunta é: quais são os impedimentos do meu crescimento? Essa pergunta é uma pergunta aberta, mas que eu tenho certeza que você sabe a resposta. Algumas respostas têm nome bem óbvios, né? Instagram, preguiça, né? O jeito que eu uso meu tempo, etc. Cada um tem que achar a sua resposta, né? Aqui não há uma resposta única, não há uma resposta coletiva. Isso aqui é uma resposta personalizada, individualizada. E quem dá essa resposta é só o Espírito Santo, né? Eu posso dar sugestões, mas não vou fazer. Só citei 2, mas não vou fazer. Isso o Espírito Santo precisa falar para você. Aí o que você faz? Você pergunta, né? Partindo do princípio que o cristão tem o Espírito Santo habitando nele, você pergunta.
Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? E eu garanto para você que você vai ouvir uma resposta. Você pergunta, Senhor, o que o Senhor quer ver diferente na minha vida? E eu garanto que você vai ouvir uma resposta. O que eu posso fazer para não cometer os mesmos erros que eu cometi em 2025? Você vai ouvir uma resposta. Segunda, eu sofri de conformismo. Né? O que é conformismo? É achar que está bom do jeito que está. Então eu preciso explicar isso para você. Eu vou explicar bem no terceiro ponto, tá? Mas eu só preciso introduzir agora para explicar a pergunta. É absolutamente incorreto a ideia de que do jeito que está, tá bom. Isso não combina com a Bíblia. Isso não é bíblico, isso não tem respaldo bíblico. Nós sempre temos mais para crescer com o Senhor Jesus. Então, a minha pergunta é, você sofreu de conformismo? Do tipo, estou indo tranquilo, então vou ficar do jeito que está. Terceira pergunta foi, né, eu pus aqui a pura preguiça, o que me impediu. Porque às vezes não é nada tão filosófico, sabe? Às vezes você não tem uma teoria de não crescimento ou uma rebeldia. É só preguiça. Eu simplesmente não peguei minha Bíblia porque eu não estava afim. Eu simplesmente não separei tempo para Deus porque não me deu vontade. Eu simplesmente não quis, né? E aqui envolve preguiça ou falta de interesse, outras coisas. Quarta, né? Eu amei mais outras coisas do que Jesus. Essa pergunta ela é tão profunda e tão pessoal, né, que, de novo, eu não consigo ajudar você sob hipótese alguma. A não ser que você peça a minha ajuda, e eu posso ajudar. Se você disser, Caio, me ajuda, o que você viu na minha vida esse ano, ou eu quero te dizer coisas que eu vi na minha vida esse ano, eu posso te ajudar com certeza. Mas, do contrário, é o Espírito Santo que tem que falar com você. Ele quem nos acusa, no bom sentido e no mau sentido, mas ele quem nos acusa em dizer assim, olha, essas coisas precisam melhorar. Ou essas coisas elas estão substituindo, né? Essas coisas elas estão no meu caminho. Você está amando mais tal e tal e tal coisa, e isso está impedindo o nosso relacionamento. Fato é que Deus ele tem esse amor tão grande por nós, tão doce, tão suave, tão gostoso de se desfrutar, mas que muitas vezes esse amor ele é interrompido não pela vontade de Deus, mas pelos nossos pecados. Não precisamos abrir, mas há um texto lá em Isaías 59 que ele diz isso. São os nossos, não é que Deus não possa nos abençoar, mas são os nossos pecados que nos afastam dele, que geram esse impeditivo, esse impedimento. E quinta e última pergunta, deixa eu só tomar mais um golinho de água. É foco. Eu simplesmente não foquei em Jesus e foquei nas coisas erradas. Por que foco? Porque eu volto a repetir isso, né? Sempre repetirei, porque sempre estarei certo. Todos nós temos os mesmos 24 dias. Todo mundo concorda com isso? Temos, não temos? É fato que alguns de nós trabalham mais, outros menos, né? Outros estão aposentados, uma outra etapa da vida, né? Mas todos nós temos as mesmas 24 horas e todos nós precisamos escolher como usá-las. Com exceção de crianças pequenas que são conduzidas por seus pais, né? Nós escolhemos o que eles fazem. E um pouco os adolescentes também, né? A gente também escolhe um pouco do que eles fazem. Tenta escolher, né, Marcos? A gente tenta. Eu vou chegar lá. Falta 10 anos. 11 anos. Não, 9 anos. 13. Isso, ela tem 4, falta 9. E a gente escolhe o que a gente faz. A gente escolhe o que a gente faz com o nosso tempo livre, com o tempo que nos sobra, né, com o tempo de deslocamento, com a hora que vamos dormir, com a hora que a gente acorda. Isso tudo está nas nossas mãos. Talvez você diga, mas eu entro às 8 no trabalho, eu não posso acordar às 9. Com certeza, mas você pode escolher acordar 5 para as 8 e sair atrasado, ou acordar às 7 e ir no horário correto, ou acordar às 6h30 e ter um tempo de devocional, ou acordar às 5h30, como tem gente que vai na academia cedo da manhã, né? E vai cedo para a academia. Então, tudo isso são escolhas que nós fazemos e que tem a ver com esse foco em Jesus. Então, a pergunta é, como foi o seu foco no ano de 2025? Certo? Aqui a gente encerra meu segundo mini ponto e agora quero ir para o nosso terceiro e último ponto. Quero ler 2 textos com você, tá bom? Um deles está em Efésios, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. A gente vai ler do 11 ao 16. E depois a gente vai ler Filipenses. Mas não precisa abrir Filipenses ainda.
Vamos só para Efésios capítulo 4. A gente vai ler do 11 até o 16. Efésios 4, de 11 até 16. O texto diz assim, ó, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Então, eu quero agora falar disso que eu citei como a teoria do crescimento contínuo. Quando lá no versículo 13 ele fala assim, ó, que a gente, até que alcancemos todas as unidades da fé e do conhecimento, chegando à maturidade, ele diz, atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a teoria que a Bíblia apresenta para a gente. Teoria, né, do crescimento contínuo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você entrega sua vida a Cristo e diz, olha, eu quero me tornar um discípulo de Jesus, você vai entrar numa jornada que ela é infinita. Então você precisa entender isso, aceitar isso teologicamente e introduzir isso na sua vida. Você vai entrar numa jornada que você nunca vai chegar no final, porque ela é rumo à perfeição, porque Cristo é perfeito e a gente nunca vai ser igual. Então você precisa entender que você está caminhando um caminho que não tem fim, ao mesmo tempo que quando você está caminhando esse caminho, você precisa caminhar. Porque o próprio Deus fala, sejam santos como eu sou santo, né? Lá em Levítico, e depois Pedro vai citar isso lá na primeira carta dele. Então, ou seja, nós estamos sendo convidados por Deus por uma jornada incrível de crescimento, que a gente chama de santidade, que não vai terminar nunca, mas que a gente não pode desistir de andar nela. Deu para entender? Querem que eu explique de novo? Vou explicar de novo, já que ninguém fez assim. Você está caminhando num caminho que é infinito. Você nunca vai terminar ele. Porque esse caminho leva à perfeição, né? À plenitude. Você precisa se tornar como Cristo. Só que é impossível, porque nós somos pecadores. Não há como nós sermos como Cristo. Então o que a gente faz? A gente caminha em direção a Ele, sempre tentando ser igual, sempre tentando ser igual. Onde que esse caminho termina? No dia da nossa morte. O que acontece no dia da morte? A gente pode estar maduro. Você pode morrer maduro, mas você não vai morrer perfeito. Porque a perfeição a gente alcança onde? Naquilo que Paulo vai chamar de corpo glorificado, que é quando a gente está lá no céu com Cristo. Aí a gente não está mais sujeito ao pecado do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo. Aí a gente vai estar lá junto com Jesus, com agora uma alma, né, entregue a Ele e tranquilo, gozando da eternidade ao lado dele. Certo? Ficou claro o raciocínio? Então, essa é basicamente a teoria do crescimento contínuo que a Bíblia apresenta. A gente não pode nunca parar, né? O que ele está dizendo no 13, a busca para atingir essa medida da plenitude de Cristo, e aí no 14 ele fala que o propósito é que a gente deixe de ser como criança, né? Porque quando ele cita aqui, levado por ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, né? Pela astúcia, pela esperteza de homens. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu entrei no seminário em 11 de fevereiro de 2005. Né? Vai fazer 21 anos agora. Lá nós já tínhamos matérias que tratavam de seitas, né? De igrejas que se fazem passar por... de grupos que se fazem passar por igreja para extorquir dinheiro das pessoas. Isso foi 21 anos atrás. Uma pergunta bem simples, né? Sem entrar em polêmica. Você acha que isso mudou no Brasil, que essas igrejas acabaram e que as pessoas abriram os olhos e disseram, nossa, que absurdo? Isso mudou? Você acha que aumentou? E se não aumentou, mudou de nome, né? Eu não vou entrar em nomes, Renata, não precisa me olhar braba aí do fundo.
Mas agora mudou, né? O que antes explorava as pessoas em templos físicos, agora explora por onde? Pela internet, porque daí você explora sem sair de casa. Então agora existe, né, oração que você paga um Pix para a pessoa orar por você. Existem outras formas, existem alguns caras muito famosos no Instagram, que um deles, quando eu conheci, eu achei que fosse um meme, né? Que fosse um personagem, uma piada. Inclusive eu citei para alguns amigos, dizendo, não, aquele cara é uma brincadeira, ele finge que é um pastor. Gente, passou um ano, eu descobri que não era uma brincadeira. A figura é tão caricata assim, ó, e não era uma brincadeira. Ele, claro, ele não é um pastor, né? Ele é um charlatão, mas ele vive aquilo. Ele está explorando ali as pessoas. Certo? O que isso tem a ver com o nosso sermão e por que é importante? Porque se você cresce e amadurece espiritualmente, você não vive o que o versículo 14 diz. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Quando a gente amadurece espiritualmente, a gente vai conseguindo entender melhor quem é Jesus, o que a gente pode orar, o que a gente não pode, o que faz sentido, o que não faz sentido, como nos comportar em relação a Ele, como nos comportar em relação à igreja, o que esperar de Deus, porque às vezes a gente espera coisas que Ele não quer dar, ou Ele não deve dar, ou Ele não precisa dar. Às vezes, o que esperar de mim enquanto pastor, o que esperar do seu irmão lá no pequeno grupo, o que esperar do culto, o que esperar de tudo. A gente então aprende a maturidade, a essa, volta agora ao versículo 13, essa plenitude, né? Nós nos tornamos plenos e a gente vai conhecendo mais a Cristo, nos parecendo mais com Ele. Então, basicamente, essa é a teoria, né? E aí tem um segundo texto, que é o texto de Filipenses, pode abrir, e esse é o nosso último texto. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Então ele vai dizer assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Aí ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então ele diz assim, ó, eu não penso que eu já alcancei, mas eu caminho em direção a isso. Então quando você lembrar da teoria do crescimento contínuo e você pensar, lembre desses dois textos, né? Nós estamos em busca da plenitude desse comportamento parecido com o de Cristo e nós todos estamos numa jornada de fé que ela é individual. Preste bem atenção, você não vai para o céu de mão dada com ninguém, nem marido, nem esposa, nem filho, nem sogra, nem neto, nem ninguém. É uma jornada individual e isso é maravilhoso, porque você não é responsável por ninguém, né? Você cuida da sua espiritualidade. Agora sim, você precisa influenciar, né? Maridos e esposas, esposas, maridos e nós, pais, os nossos filhos. Então o que a gente faz? A gente ensina o caminho com o nosso comportamento, né? Não com um tapa numa mão e a Bíblia na outra, né? Mas com o nosso comportamento, a gente vai ensinando e eles tomam a decisão deles na hora que eles entenderem por bem. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente assuma uma responsabilidade que é nossa e que a gente corra, então, essa corrida que Jesus nos propõe. Amém? Quero orar com você agora e o que eu quero pedir é que você, então, entenda isso, certo? Que o seu 2025, ele teve Jesus lá, que você consiga viver essa dinâmica da gratidão, que você consiga viver esse exercício, né, de que Jesus estava lá, de que Ele cuidou de você, de que Ele participou da sua vida. Então não faça uma oração, uma afirmação de que Deus não está me vendo, não está cuidando da minha vida. Isso não é bíblico, isso não é correto. Não tem problema, você pode sentir isso, mas não afirme isso como uma verdade, porque isso não é verdade. Jesus esteve lá. E esses 10 motivos que eu pedi para você escrever, eles são a prova disso. Agora, você pode ir para um novo nível. Se você quiser, você pode postar numa rede social esses 10 ou 3 motivos. Se você quiser, você pode colar na sua geladeira, né, os motivos da família toda, pode somar os motivos.
mas fato é, não se esqueça, né, que Jesus tem trabalhado em prol da sua vida e da vida da sua família, senão você vai entrar em 2026, sei lá, rabugento, né? Você vai entrar sem ver que existe um Deus bom que está cuidando de você e que vai levar a sua vida e o amor dele adiante. Dito isso, segundo ponto, né? Veja os gargalos, né? Onde que você está errando, o que pode ser diferente, né? O uso do tempo, a falta do foco, a preguiça, o conformismo. Coloque isso diante de Jesus. E terceiro, você precisa acreditar nisso. A Bíblia ensina que a gente está caminhando uma jornada para nos parecermos mais com Cristo todos os dias. E essa jornada, então, né, que eu chamei de teoria do crescimento contínuo, mas que nada mais é do que o discipulado bíblico, nós precisamos lembrar que estamos numa jornada de todos os dias tentar nos parecer mais com Cristo, mesmo que a gente saiba que a gente nunca vai se parecer com Ele. É absolutamente paradoxal, mas é maravilhoso, porque isso que deixa a nossa vida gostosa. E se eu for olhar para o Caio com 18 anos, que entrou no seminário em 11 de fevereiro de 2005, para olhar agora para o Caio que está terminando 2025, eu posso, de fato, listar coisas que eu gostaria muito que fossem diferentes, mas eu posso te testemunhar 21 anos de mudança que Deus fez na minha vida, na minha história. Amém? Vamos orar e depois vamos cantar a nossa última música e depois vamos lá comer pastel. Jesus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esses textos e, acima de tudo, te agradecer porque em 2025 nós reconhecemos o Senhor atuando na nossa vida. Obrigado por isso, nós somos gratos. Eu quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus, e quero pedir, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a crescer nisso, que a gente consiga enxergar, Deus, o Senhor no nosso ano, que a gente consiga ser lembrado por Ti de coisas que o Senhor fez e que a gente se torne cada dia mais grato em nome de Jesus. Quero pedir pela nossa semana, Deus, por tudo que virá daqui para frente, que nós consigamos viver mais uma semana ao Teu lado em nome de Jesus, Pai. Amém.